Nós vamos ter dentro do condomínio uma hierarquia dos papéis condominiais, que eu digo que são os 6 Cs do condomínio, né? As competências dos papéis das pessoas envolvidas ali dentro do condomínio. O primeiro, logicamente, seria o síndico. Só que como em relação ao síndico a gente tem muita coisa para poder falar, então eu deixei ele por último, tá? Então, nós vamos começar falando da administradora, vamos falar do conselho, vamos falar dos condôminos, dos funcionários ou da terceirizada, e aí vamos finalizar falando da competência do síndico, que aí é aquilo que eu e você precisamos ficar atentos, tá? Vamos lá. Qual que é a competência da administradora? Todo condomínio vai ter administradora? Não. Tem condomínios que escolhem fazer autogestão. Ele escolhe que o síndico é ele mesmo quem faz toda a parte burocrática, toda a parte operacional. Porque, no geral, a administradora ela é como se fosse um braço direito do síndico. Tem alguém aí que faz autogestão? Quem está ao vivo responde no chat, quem está na gravação, deixa nos comentários a gravação se você faz autogestão. A administradora ela é o braço direito do síndico e geralmente ela tem um papel operacional. Por quê? Porque ela é quem vai ajudar, por exemplo, na emissão de edital, de convocação, ela quem vai redigir notificações, comunicados, a administradora que, na maioria das vezes, vai fazer o pagamento das contas. É ela quem vai fazer a parte fiscal. O que são a parte fiscal? É a parte dos impostos do condomínio, né? Que vai emitir a guia do ISS, do INSS, se eu tiver funcionários próprios. Então, ela vai fazer toda a parte fiscal, toda a parte de impostos, declarações que o condomínio tem que entregar, é a administradora quem vai fazer. Também é a administradora que geralmente emite os boletos. Quais são os boletos? Os boletos da taxa de condomínio. É a administradora quem faz essa emissão. Ela emite e envia esses boletos, né? Também é a administradora quem vai montar o balancete, que é a pasta de documentos pagos, né, da prestação de contas do mês. É a administradora quem geralmente faz esse papel operacional. E muitas administradoras têm no seu corpo de funcionários com uma ampla experiência em gestão de condomínios, então eles conseguem ajudar o síndico a ter conhecimento para as tomadas de decisões. Então, eles ajudam o síndico no dia a dia com esclarecimento de dúvidas, de como fazer, como solucionar um problema. Por quê? Por ter essa expertise em administrar condomínios, às vezes um número grande, ou até administrar há muito tempo. Então, já vivenciou muitas situações. Então, a administradora, ela auxilia nesse processo, principalmente operacional, tá? Eu sempre aconselho o síndico ter uma administradora e analisar isso, porque tem síndico que não tem administradora, tem síndico que tem uma contabilidade, né? Alguém que só faz ali a parte de pagamentos, de emissão de guias, de folhas de pagamento, só faz a parte fiscal, só mesmo o operacional e não se comporta como esse braço direito do síndico para tirar dúvidas, para trocar experiências, para poder auxiliar nas tomadas de decisões. Então, o síndico ele tem que avaliar o que é mais viável para mim na minha vivência. Ter uma contabilidade, que só faz o básico, o operacional, o financeiro ali, ou ter uma administradora focada na expertise de condomínios mesmo, que vai ser meu braço direito. Condomínios mais complexos, ou até síndicos que estão começando agora, o ideal é ter uma administradora que seja esse braço direito, ter uma administradora que vai auxiliar no dia a dia ali, na tomada de decisão. Não é que ela vai tomar decisão pelo síndico, jamais, mas ela vai orientar, baseado na experiência que ela tem, tá? Depois da administradora, nós temos também o conselho. O conselho é um grupo, né, vamos dizer assim, um grupo de condôminos, na maioria das vezes, porque o Código Civil diz isso. Vamos ver aqui o Código Civil, o artigo que ele diz.
que no condomínio poderá existir um conselho formado. Vamos ver aqui, por até 3 condôminos. Ver se eu consigo procurar. Acho que não. Vamos ver. Aqui, olha, artigo 1356. Poderá haver no condomínio um conselho fiscal composto por até 3 membros, tá? Eleitos pela Assembleia por prazo não superior a 2 anos, a qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. Está lá no artigo 1356. Então, a sua convenção, quem vai dizer se tem que ser condôminos ou não, tá? Então, vai dizer, a Assembleia vai ter que eleger esse conselho, que vai ter lá o mesmo prazo de mandato do síndico, e a esse conselho compete dar parecer sobre as contas do síndico. Ah, Letícia, então é só dar parecer? Eu oriento você ter o seu conselho como um braço direito também para tomar as decisões. Fazer uma gestão colaborativa. O que seria isso? Eu sempre tenho um grupo com o conselho, geralmente no WhatsApp, para poder, olha, hoje aconteceu tal situação no condomínio, eu penso que essa é a melhor forma de resolver. Qual que é o entendimento de vocês? Eu estimulo eles a participarem da gestão, a estarem cientes do que acontece no dia a dia. Por quê? Porque aí são mais, no mínimo, 3 pessoas te auxiliando a manter a boa ordem, um bom entendimento dentro do prédio. Sem contar que eles são os condôminos, vamos dizer assim, mais próximos. E eles foram eleitos para também representar o interesse daquelas pessoas que formam o condomínio como um todo. Então, trocar experiência com eles, vivência com eles, vai fazer com que você seja mais assertivo na gestão do condomínio. Então, tente formar uma gestão colaborativa, trazendo esse conselho para perto, ajudando nas tomadas de decisões, fazendo reuniões periódicas, mostrando para eles os resultados, como que está sendo feito. Às vezes você tem que mostrar para o condomínio como um todo as ações, mas para o conselho que está mais próximo, você vai deixá-los mais munidos de informações em tempo real. Semanalmente vai passar um informativo, para que eles possam ir acompanhando e também disseminando as informações verdadeiras e verídicas, né, para o condomínio. Então, eu sempre aconselho ter uma gestão colaborativa, estimulando ao conselho a participar das tomadas de decisões do prédio, tá? E aí ele deixa de ser apenas só um grupo de pessoas para dar parecer na pasta. Passa a ser também um grupo de pessoas para auxiliar no dia a dia. Além dessa questão do que está no Código Civil, de dar parecer nas contas, a sua convenção, ela também vai dizer também irá dizer quais são as demais competências do conselho. Talvez na sua convenção vai estar escrito que se você vai tirar até 10 salários mínimos do fundo de reserva, o conselho pode aprovar, você não precisa necessariamente chamar uma assembleia. O conselho pode fazer essa aprovação. Eu tenho um condomínio que tem essa autorização na convenção. Então, o conselho, além de dar parecer, ele vai autorizar, por exemplo, usar esse aporte do fundo de reserva. Tem convenção que já deixa claro que o conselho, além de ser fiscal, ele também é consultivo, ele também vai auxiliar nas tomadas de decisões. Letícia, como eu vou saber quais são todas as outras competências do conselho? Lendo a convenção. Você vai ler a convenção e entender. Mais do que ler a convenção e você entender, também é interessante que você informe ao conselho. Qual é a competência dele? Por quê? Tem gente que quer ficar no conselho só para ocupar o cargo, mas não participa do dia a dia. E aí você tem N situações para fazer, às vezes até sobrecarregado, e gostaria de trocar uma troca de ideias para ter uma decisão, e o conselho não ajuda. Então, você vai ter que chamar esse conselho, ter uma reunião com cada um dos membros, ou ter uma reunião específica com uma pessoa, e falar, olha, o conselho é muito importante para a gestão por causa disso, disso, disso e disso.
Então, eu preciso que você auxilie, participe. Você tem interesse de realmente permanecer? Tem interesse de continuar auxiliando no dia a dia, indo além de apenas a troca de leitura da pasta, passando a ser realmente o meu braço direito? Tem que ter uma conversa sincera, aberta, transparente, falar, olha, essa aqui é o que compete ao conselho, e eu preciso de vocês me auxiliando nisso. Estão dispostos? Tem que deixar isso muito claro, porque senão durante a gestão isso se perde, e aí tem muito conselheiro que nem a pasta olha, que não dá parecer, mal aparece nas reuniões. Isso não é um conselho de fato, tá? Então, é importante informar o conselho qual é a competência dele, tanto na eleição quanto no decorrer da gestão, tá? Ok, Letícia, e qual é a competência dos condôminos dos proprietários? Os condôminos dos inquilinos. Os condôminos, eles têm, por obrigação, eles têm direitos e deveres, né? Um dos deveres deles é fazer com que as normas de convivência sejam respeitadas. Então, eles não podem, de maneira alguma, causar prejuízo. Então, eles precisam agir de modo a não causar prejuízo à saúde, segurança e sossego dos demais condôminos. Isso está no Código Civil e é o que resume praticamente tudo. Mas nós vamos ler na parte de direitos e deveres, quando a gente fala de direitos e deveres dos condôminos, todas as competências dos condôminos inquilinos. Eles não podem fazer obras que prejudiquem o quê? A segurança. Eles não podem ter ações, atitudes que prejudiquem a saúde das demais pessoas. Eles não podem ter ações que prejudiquem o sossego. Eles precisam pagar a taxa de condomínio em dia, precisam seguir a convenção, precisam seguir o regimento interno, precisam seguir as leis federais. Então, o uso de máscara não está na convenção, mas em praticamente todos os estados do Brasil, acho que todos, né, tem a lei de que tem que usar máscara. Então, por mais que não esteja na convenção, existe uma lei que ele deve seguir. Ah, Letícia, mas como que eu vou embasar a minha notificação? Ele não pode fazer nada que cause prejuízo à saúde. O fato dele não usar máscara pode estar, sim, causando prejuízo à saúde dos demais condôminos. Ele não tem clareza se ele está ou não infectado. Então, é uma obrigação usar a máscara, tanto por uma lei estadual, tanto uma lei federal, quanto também pelo Código Civil, que ele não pode causar prejuízo à saúde das demais pessoas. Então, esse artigo aqui, está lá no artigo 1336 do Código Civil, parágrafo 1º, inciso 5, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Artigo 1336, são deveres dos condôminos. Inciso 4. Dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, ou seja, usar a unidade privativa na mesma destinação da edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade, que é a saúde, e segurança dos demais possuidores ou aos bons costumes. Então, isso aqui resume, em geral, qual que é a competência dos condôminos, dos inquilinos, tá? Lógico, além disso, tem toda a parte de participar da assembleia, ser ativo no condomínio, porque ele tem uma parte ali também, né? Lembrando, gente, que condomínio é até algo importante que eu não destaquei no módulo anterior, na questão de como nasce o condomínio. O condomínio, ele é a copropriedade. Então, só existe condomínio porque existe a propriedade de mais de uma pessoa sobre o mesmo bem. E que bem é esse? São as áreas comuns do edifício ou as áreas comuns do terreno, se é um condomínio de casas. Então, só existe um condomínio edilício porque eu tenho partes privativas e partes comuns. E aí eu tenho pessoas que são donas da unidade privativa e possuem parte de propriedade sobre as áreas comuns. Então, se ela escolheu comprar ali, se ela escolheu viver ali,
ela tem regras a seguir e uma dessas regras é pagar as taxas, é usar de modo a não prejudicar o sossego, a salubridade e segurança das demais pessoas. Por quê? Porque ela vive em um condomínio, ela compartilha a área comum dela com outras pessoas. É por isso que eu sempre falo que condomínios são pessoas, porque eu só tenho o condomínio porque eu tenho 2 ou mais pessoas envolvidas. A edificação, o terreno é a estrutura física, mas a relação de condomínio é entre pessoas, tá? E funcionários ou terceirizados. Nós vamos encontrar condomínios que têm funcionários próprios e nós vamos encontrar condomínios que têm a terceirizada, né? Que terceirizou a mão de obra. Vai caber aos funcionários da terceirizada também seguir o regimento interno e a convenção. Lógico, eles também vão ter ali um plano de trabalho. Na parte de funcionários, nós vamos falar sobre processos de trabalho. O que você quer? Isso não é processos judiciais, tá? É processos, procedimentos, diretrizes mesmo. Por quê? Porque nós estamos falando de algo bem complexo. A gente está falando de limpeza, de acesso, de recursos financeiros, e eu preciso otimizar isso tudo. Então, precisam existir processos e procedimentos de trabalho para que eu consiga alcançar o objetivo de qualidade que eu quero entregar para aquele condomínio. Porque na hora que a pessoa resolveu comprar uma unidade ali, a construtora, ela vendeu um sonho, ela vendeu que seria um condomínio bem localizado, um condomínio que teria X áreas comuns, valorizado, que traria qualidade de vida, que traria segurança, que traria bem-estar. Ok, a construtora vendeu isso e entregou para um síndico. O síndico, ele tem a obrigação, vamos dizer assim, né, o dever de manter esse sonho vivo. Por quê? Porque se ele não faz a manutenção da forma certa, não valoriza a edificação da forma certa, ele está matando aquele sonho que a construtora vendeu. E aí o síndico, ele é uma pessoa só, então ele delega. E boa parte das pessoas para quem ele delega são os funcionários. Então, esses funcionários também precisam estar vinculados ao objetivo principal, que foi o sonho que a construtora vendeu, de manter qualidade de vida, de manter segurança, de manter bem-estar, para viver naquele local. E eu só vou ter uma perpetuação desse objetivo sendo feita quando eu crio processos para os meus funcionários para que a limpeza dele, o atendimento dele na portaria, os procedimentos dele de acesso, tudo isso vise manter a segurança, a qualidade de vida e o bem-estar. Então, quando a gente trata de competência de funcionários ou de uma terceirizada, a gente está falando de, além de seguir as regras do regimento e a convenção do condomínio, a gente está falando também de ter um plano de trabalho e de ter um procedimento de trabalho muito bem estabelecido, que compete a essas pessoas seguirem, desenvolverem, para que o objetivo principal de manter o sonho da construtora, da incorporadora, seja mantido, ok? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Agora nós vamos falar da competência do síndico, aquilo que compete ao síndico fazer, e essa é a parte que a gente tem que ficar super atento, por quê? Porque é a nossa responsabilidade para quem é síndico, para quem quer ser síndico, precisa ter muita clareza, né, dessas responsabilidades para poder não se perder ao longo do caminho e cometer erros. Lógico que todos nós estamos passíveis de cometer erros, né, meu povo? Ninguém está isento disso. Acontece que quando a gente fortalece a base do conhecimento, as chances de errar são menores, né? E também, quando você errou uma vez, mas buscou, entendeu, você não comete aquele erro de novo. Você pode errar outras coisas, mas aquele erro novamente, não. Então,
ok errar, só não errar 2 vezes, né? Ou até pode errar na mesma situação, mas não a mesma coisinha que fez você errar. Você vai errar situações diferentes para quê? Para crescer constantemente, para crescer todos os dias. E é isso que eu e você, como síndicos, precisamos buscar. Por quê? Porque o síndico ele precisa ter o aprendizado como estilo de vida, o aprendizado contínuo como estilo de vida. Condomínios vão ter situações inusitadas todos os dias. Então, a gente precisa estar crescendo, evoluindo. Você vai assumir novos condomínios e vai ter que aprender a conviver com aquele perfil de condomínio. Então, todo dia a gente vai estar aprendendo algo novo e está tudo bem a gente errar no meio desse aprendizado. Só tem que estar disposto a crescer, evoluir, fazer diferente constantemente, né? Primeira coisa que a gente precisa saber. Nós, síndicos, temos uma responsabilidade civil. O que é isso, Letícia? Isso está lá no Código Civil, artigo 186. O que diz o Código Civil? Diz assim, olha, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito e causar dano a outrem, ou seja, a outra pessoa, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, vamos lá. Nós temos 3 vilões que a gente precisa estar totalmente atento para não ser responsabilizado civilmente. Quem são esses vilões? Que é o que diz o Código Civil lá no artigo 186. Negligência. O que é a negligência? É aquilo que você sabe que deveria fazer, mas não fez. Você foi negligente, desrespeitou uma obrigação tua, desrespeitou algo que fazia, que tinha por lei a incumbência de fazer. Deixa eu anotar aqui, negligência é quando é dever fazer e não faz. Letícia, como que isso se aplica na prática? Lá no artigo 1348 do Código Civil... De autorização para alguém entrar, se você permitir. Autorização, entrei aqui. Lá no artigo 1348 do Código Civil, diz as competências do síndico. E lá nas competências do síndico diz que é obrigação dele. Olha esse aqui, olha. Diligenciar, o inciso 5, diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação de serviço que interessa aos possuidores, elaborar o orçamento da receita, cobrar os condôminos, prestar contas na Assembleia, dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial, representar ativamente, passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele, convocar as assembleias. Tudo isso aqui, realizar o seguro da edificação, tudo isso aqui é competência do síndico. Se ele tem a competência, a obrigação de fazer e não faz, ele está sendo negligente. Tem síndico que fala assim, Letícia, mas aqui no meu prédio não quiseram fazer o seguro porque o prédio é novo, acabou de ser entregue. Então, eles não querem gastar com isso. Não é dever da Assembleia decidir gastar com isso ou não. É dever do síndico realizar o seguro, contratar o seguro. O que a Assembleia acha não está em pauta nesse momento. Compete ao síndico fazer, ponto final. Não tem ali realizar o seguro da edificação caso a Assembleia aceite. Se a Assembleia não aceitou, sinto muito, meu querido. Meus queridos condôminos, sinto muito, mas essa responsabilidade, infelizmente, cabe a mim, que sou representante legal do condomínio, e eu respondo civilmente se essa edificação, se esse condomínio, se esse terreno não tiver um seguro. Então, eu preciso contratar esse seguro. Ponto. Por quê? Compete ao síndico contratar o seguro. Se o síndico não faz, ele está sendo negligente. E se ele está sendo negligente, ele tem uma responsabilidade civil que ele pode ser penalizado. O que é essa penalização? Ele tem que compensar as pessoas que tiveram dano pela ação dele. Então, se ele foi negligente e causou dano a alguém, ele responde por isso, porque ele tem
ele é obrigado a compensar financeiramente, ou como a justiça determinar, o dano causado àquela outra pessoa, tá? Deixa eu conferir, eu estou gravando, né? Negligência é um dos primeiros vilões. Segundo, imprudência. O que é imprudência? Fazer com falta de zelo, sem cuidado. É meio que aquilo ali assim, olha, eu tenho que contratar a empresa que vai fazer a recarga dos extintores. Só que eu contratei a mais barata e não sei se ela tem um certificado, autorização ali do Inmetro para poder fazer a recarga dos extintores. Eu não sei se ela realmente troca o pó. Eu não sei como é que ela faz o teste da mangueira, se ela vai me emitir um certificado. Eu só escolhi pelo mais barato. Ou eu tenho que fazer o teste do para-raio. Só que agora a gente está sem dinheiro, então eu vou contratar o Zezinho ali da esquina para fazer alguma coisa, só para fazer de qualquer jeito. Ou eu tenho que fazer a detetização do prédio, mas como é caro, eu vou na agropecuária e vou comprar o veneno. Isso é imprudência. Você tem que fazer com cuidado, com zelo, mas faz de qualquer jeito, faz com descuido, e aquilo ali causa um dano às pessoas. Por quê? Por causa da sua imprudência. Ou muitas vezes você até tem cuidado com aquilo que você faz. Só que é tanta coisa, é tanto condomínio, é tanto problema, é tanta situação, que você não tem tempo para poder parar e analisar detalhe, 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 detalhe. Então, você tinha que tomar essa decisão semana passada. Como não conseguiu, você vai ter que tomar ela hoje urgente, porque já é o último prazo. Só que aí, na hora de tomar, por estar tomando no calor da emoção, no calor da situação, você não para analisar e pronto, faz. Meu Deus, depois descobre o BO que deu, porque não houve a prudência de analisar, de estudar, de entender, é a melhor empresa? Ela tem garantia? Ela tem certificado? Ela está apta a exercer esse serviço? Analisar os pormenores, ser prudente naquilo que faz, ser cuidadoso, ter zelo por aquilo que está fazendo. Quando não há esse zelo, quando não há esse cuidado, há uma imprudência. E não adianta justificar, eu não tinha conhecimento ou eu não tive tempo. Deu BO, deu problema, porque não fez como deveria ter sido feito, sinto muito, caiu na imprudência ou caiu na negligência. O terceiro vilão é a imperícia. O que é a imperícia? É quando não tem o conhecimento para poder fazer e faz. Tem a falta de habilidade. Você não é engenheiro, mas está aí dando um de engenheiro no condomínio. Por quê? Porque não quer contratar um engenheiro. Você não é a empresa que limpa a caixa d'água, mas às vezes, sou aposentado, tem tempo, então eu vou limpar a caixa d'água, vou esvaziar ela, vou jogar uma água sanitária ali, tá de boa. Parece hilário, gente, mas acredite, tem síndico que faz. Tem síndico que troca lâmpada, mas eu sou eletricista. Ok, talvez você até tenha conhecimento para isso, mas vale a pena misturar os papéis? Não sou eletricista, não tenho a NR10, se não me engano, que vai mexer na elétrica, né? Não tenho essa habilidade, mas eu troco lá de casa para trocar do condomínio. Não. E isso não serve só para o síndico, serve para os funcionários também. Você não vai mandar seu funcionário fazer algo que ele não tem perícia, habilidade para poder fazer. Por quê? Porque também vai cair na imperícia, vai cair numa responsabilidade. Quem que mandou ele fazer, sendo que ele não tinha habilidade, ele não estava apto para aquilo. Então, síndico é síndico. Síndico não é super-herói, gente. Nós não somos super-herói a ponto de economizar horrores para o condomínio e não precisar de um advogado, não precisar de um engenheiro,
Não, cada um no seu quadradinho, tá? É importante a gente ter muito esse entendimento para não cair nessa imperícia. Então, os 3 vilões que a gente tem que ficar longe, 3 vilões que precisamos ficar longe, 3 vilões que precisamos ficar longe da nossa gestão, elas precisam estar à nossa distância. Negligência, imprudência e imperícia. Eu não posso ser omisso àquilo que me cabe fazer, não posso fazer de qualquer jeito, sem zelo, e se eu não tenho habilidade para poder fazer, se eu não tenho conhecimento para tal, eu não faço. Por quê? Porque senão eu estou cometendo imperícia. Entendido? Esse é o primeiro ponto da responsabilidade civil do síndico, tá? Além da responsabilidade civil, nós também temos a responsabilidade criminal. Aí tem gente que vai ficar assim, gente, quem tá novo no cargo, né, tá aí foi eleita quarta-feira. Meu Deus, aonde foi que eu me enfiei? Deve estar pensando assim, né? Calma, bem tranquilo, porque com organização, conhecimento, habilidade, faz bem feito, tá? O que é a responsabilidade criminal? Tá lá no Código Penal, artigo 13, diz assim, olha, o resultado de que depende a existência do crime, somente é imputável ou somente tem culpa a quem lhe deu causa. Considera-se causa, ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ou seja, se cabe a você fazer e você não fez, e com isso deu causa, deu motivo para existir um problema ou para causar dano a uma pessoa, você é responsável criminalmente por isso. Aí lá no Código Civil, lembra que eu mostrei para vocês no artigo 1348 que fala das responsabilidades? Olha, diz aqui no inciso 5 que a responsabilidade do síndico diligenciar a guarda e a conservação das partes comuns e zelar pela prestação do serviço que interessa aos possuidores. Ou seja, é sua responsabilidade cuidar da área comum. Se você não cuida e isso causa um dano a alguém, de quem é a responsabilidade? Do síndico. Se você deveria fazer a manutenção dos extintores e não fez, e aí teve um princípio de incêndio e por algum motivo não conseguiu usar o extintor, não por falta de não saber, mas por falta da manutenção, e também não conseguiu, usar a mangueira, porque não foi feita a manutenção, não está em dia, quem é a responsabilidade? Do síndico, porque ele devia cuidar. Aqui em Balneário, no ano passado, a gente teve um furacão, em Santa Catarina, na verdade, né? O furacão bomba. E aí, teve um condomínio que ele recebeu o raio diretamente e queimou tudo que vocês pudessem imaginar. Queimou placa do elevador, as câmeras, queimou o data show do cinema, queimou muita coisa, deu um prejuízo muito alto. Foram acionar o seguro pediu o laudo do para-raio, a RT do para-raio, de quando tinha sido renovado, o laudo de continuidade, nunca tinha sido feito, desde quando a construtora entregou. Ou seja, aquele problema só aconteceu porque o síndico não fez a manutenção. Se o condomínio quisesse, ele poderia sim regredir esses danos, essa despesa para o síndico. Lógico que eu entendo que os condôminos também têm parte nessa culpa. Por quê? Porque os condôminos fazem parte do condomínio e cabe a eles também fiscalizar, perguntar, entender como é que está sendo cuidado isso aqui. Está tudo em dia? Um quadro onde tem lá uma gestão à vista, né, onde todos os moradores conseguem ver todos os laudos do condomínio em dia, todas as manutenções com certificados em dia. Para quê? Para que eles possam fiscalizar, cuidar, auxiliar também. Mas cabia ao síndico fazer isso, porque é a obrigação dele diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns.
Ou seja, cabia a ele renovar o laudo, o teste do para-raio. Então, são situações que a gente precisa estar sempre atento. E nós não podemos nunca terceirizar isso para outros. Eu vou ensinar para vocês, vou mostrar um aplicativo para vocês poderem usar para ajudar a controlar todas essas informações. Então, é um aplicativo gratuito. Já já eu mostro ele para vocês. Também no artigo 13, no parágrafo 2º, diz o seguinte: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar um resultado. O dever de agir incumbe a quem, por lei, tem a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Vocês concordam comigo que o síndico ele tem a obrigação de cuidado? Porque está lá no Código Civil que o síndico ele tem a obrigação de diligenciar e zelar pela guarda, vamos ler lá de novo, diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação de serviço que interessa aos possuidores. Então, ele tem responsabilidade sobre isso por lei, certo? E no artigo 132, também do Código Penal, deixa eu colocar aqui, e artigo 132, diz que expor a vida ou a saúde de outro a perigo, que é crime, né? Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente. Então, o síndico, quando ele não faz uma manutenção no condomínio ou não cuida do que está acontecendo no condomínio, a ponto de expor ou de deixar exposta a vida de outras pessoas em perigo, ele também tem uma responsabilidade sobre isso e responde criminalmente. Eu sei que dá um medinho, mas se a gente organiza, cria processos, se faz presente, conhece a edificação, trabalha pela guarda e pela conservação, a gente não precisa se preocupar com isso, ter medo disso. A gente tem precaução, porque sim, eu tenho uma responsabilidade, então eu vou fazer bem feito. Mas eu não vou perder o sono, por quê? Porque está tudo organizado, está tudo em dia, está tudo bem desenhado, organizado, gerenciado, tá? Então, quando está tudo organizado, gerenciado, tem tranquilidade. Deixa eu desligar um áudio aqui. Show. O que mais que a gente precisa saber com relação ao síndico? Nós precisamos saber que o síndico, ele é eleito em assembleia, né? O síndico, ele é... Deixa eu colocar aqui. O síndico, ele é eleito em assembleia. E a assembleia, Letícia? Geralmente na ordinária. Mas, se aconteceu a assembleia ordinária, e aí, no meio do mandato, o síndico renunciou ou foi destituído, um novo síndico vai ser eleito, e essa assembleia que ele vai ser eleito não vai ser mais a ordinária, vai ser extraordinária. Na parte de assembleia, a gente vai explicar essa diferença, tá? Mas o síndico, ele é eleito em assembleia. E vamos lá. O síndico, ele é mandatário, tá? Ou seja, ele tem um mandato a cumprir pelo tempo estipulado na convenção. Ah, Letícia, mas eu sou síndica profissional, então eu tenho um contrato. Não, você continua sendo mandatária, você tem um cargo ali e você vai estar como síndica pelo período estipulado naquela convenção, certo? Mas eu tenho um contrato. Ok, você até pode ter um contrato para poder ajustar a relação, a prestação de serviço das partes, como o condomínio quer ser atendido e como você pode atender o condomínio. Mas, em relação ao tempo de vigência de prestação de serviço e a forma como essa prestação de serviço acaba, ela não é em contrato, ela é na ata pelo que foi decidido em assembleia. Se o seu mandato é de 2 anos, o mandato é de 2 anos. Se eles querem que você deixe a administração do condomínio porque não estão satisfeitos, precisa ser convocada uma assembleia e você renunciar,
ou então vai precisar que eles juntem um quarto de condôminos e convoquem uma assembleia para destituição. Enfim, a única forma do síndico deixar de permanecer como síndico é sendo destituído em assembleia ou entregando o cargo em assembleia. Não existe como deixar de ser síndico só fazendo um distrato, rescindindo um contrato. Por quê? Porque vai precisar renovar uma ata no banco, vai ter que registrar ata no cartório, vai ter que levar para o banco, vai ter que levar para a Receita Federal. Receita Federal não aceita cartório, não aceita contrato. Banco também não aceita contrato. Eles vão aceitar ata. E ata é feita onde? Em assembleia, devidamente convocada. Então, o síndico ele sempre vai ser eleito em assembleia e sempre vai ser destituído também em assembleia. Nós vamos falar da destituição. Então, primeira coisa que você entender. O síndico, ele é eleito, o síndico, ele é mandatário, tá? Por mais que exista um contrato, o contrato é só para alinhar as expectativas, vou colocar a prestação de serviço, né? O que eu chamo, eu até não gosto de chamar de contrato, eu chamo de termo de acordo. Para não ter esse entendimento de que, se tem um contrato, é só fazer um distrato. Não, com o síndico não tem distrato. Se não quer que ele fique, ele tem que renunciar ou vai ter que haver uma destituição, tá? Então, eu até costumo usar termo de acordo para ficar muito claro, porque eu considero, sim, importante que no momento que o síndico é eleito, ele fale qual é a forma de prestação de serviço dele, principalmente para quem é síndico profissional, que quer trabalhar profissionalmente, né? Por quê? Porque você vai atender um número grande de condomínios. Se você não tiver um processo de trabalho muito bem estabelecido, você vai perder qualidade de vida. Se você vai perder qualidade de vida, daqui a pouco você não vai querer nem continuar mais na função, na profissão, vai ter que fazer uma transição de carreira ou algo do tipo. Então, se você quer manter uma qualidade, não quer perder marido, não quer perder esposo, não quer perder filho, porque eu já vi vários síndicos perdendo família por causa de condomínio, você vai ter que ter um procedimento de trabalho. Então, você vai ter que chegar para aquele condomínio e falar, olha, eu trabalho assim, o meu horário de atendimento é assim, a forma como eu atendo fora de horário de expediente, tipo emergências, é dessa forma como eu trabalho. Então, tem que deixar isso muito bem claro. Quais são os meios de comunicação? Tudo isso você pode ter estipulado no termo de acordo. Quantas reuniões vão ter com o conselho? Como que vai ser a relação com os condôminos? Se você vai fazer um plano de gestão, como que vai ser esse plano de gestão? A gente vai falar disso. Então, o termo de acordo é para alinhar essas expectativas, um alinhamento de expectativas para depois, ali de 3 meses de gestão, não aparecer um santo, um filho de Deus, levantar a mão e falar, não estou gostando disso porque você prometeu algo lá no início e não está fazendo. Então, iniciou, faça sim um termo de acordo, não contrato, tá bom? Isso é primordial para ter mais clareza no desenvolvimento da gestão, tá? O que mais que vocês precisam saber do síndico? O síndico ele vai ter uma remuneração, né? Ele vai ter um honorário, tá? Síndico não tem salário, meu povo. Por quê? Porque síndico não é funcionário de condomínio. Síndico, ele está ali num cargo. Então, ele é um prestador de serviço, ele tem uma função ali dentro, inclusive de liderança. O síndico, ele é uma autoridade ali. Lógico, ter uma autoridade não significa ser autoritário, tá? Nas habilidades de amanhã, nós vamos falar sobre isso. As habilidades das aulas aqui, depois dessa aqui. Mas você tem um cargo de liderança ali a ser seguido, a ser respeitado. Então, você não se você se posicionar como um funcionário, talvez vai ficar difícil de você se impor em alguns momentos. Então, o síndico não é funcionário. Síndico, ele é um prestador de serviço, ele tem um cargo ali dentro e ele recebe um honorário. Letícia, como é que eu defino os meus honorários? Sempre vai ter algumas variantes, tá? Para definição dessa remuneração. O que eu considero como entendimento principal ou variantes principais para definir esse honorário? Primeiro de tudo, que é importante,
você vai ter que saber número de unidades, considero isso muito importante, porque o número de unidades, ele impacta no seu volume de atendimento, no seu tempo de disponibilidade. Quanto mais tempo quanto mais unidades tiver, mais atendimentos você vai fazer. Então, ou mais problemas até o condomínio vai ter, em algumas vezes, né? Então, o número de unidades vai impactar no seu tempo de disponibilidade. E o seu tempo é dinheiro, ele custa algo. Então, o número de unidades impacta nessa variante para chegar no cálculo dos honorários. Uma outra coisa que você pode avaliar é o estado do condomínio, da edificação, né? Vou falar certo. Por que o estado da edificação? Porque se é uma edificação antiga, ou se é uma edificação que não teve as manutenções corretas, ela vai te dar muito trabalho para regularizar, para poder colocar as manutenções em dia, sem contar que o outro síndico pode ter deteriorado a edificação, mas a partir do momento que você assumiu, você passa a ser o responsável. Então, você está com o pepino na mão para poder resolver, com manutenções a serem feitas. Então, você precisa entender qual que é o estado que a manutenção dessa edificação está, qual que é a conservação dela, como que eu vou ter que me disponibilizar nos próximos meses, no próximo ano, para arrumar isso aqui, para não ficar com essa sobrecarga sobre a minha responsabilidade. Então, o estado de conservação é uma variante a ser analisada, porque condomínios com mais problemas, com mais irregularidades, com manutenções não feitas, vão requerer também de você mais disponibilidade. Uma outra variante que eu considero interessante são as áreas de lazer. Por quê? As áreas de lazer, elas também vão impactar elas também vão impactar na sua disponibilidade, no seu planejamento de manutenção. Se eu tenho cinema, academia, piscina, sala de ginástica, de massagem, spa, tudo isso é uma coisa que você vai cuidar. Você vai ter que ter um planejamento de manutenção, vai ter que acompanhar a qualidade dessa manutenção, ou terceirizar isso para um zelador, mas você vai ter que cuidar. Então, quanto mais áreas de lazer, mais manutenções também para você gerenciar, mais qualidade para você poder manter. E isso vai requerer disponibilidade. Disponibilidade é tempo, tempo é vida, primeiro, né? E se você está entregando a sua vida, o seu tempo para cuidar de algo, você merece ser bem recompensado por isso. Então, analise o quanto vale o seu tempo para poder cuidar da quantidade de áreas de lazer, para atender o número de unidades que aquele condomínio tem, para cuidar daquela edificação que às vezes está com um estado de conservação muito abaixo do necessário. Outra questão importante, número de funcionários, ou se é terceirizado ou algo do tipo. Por quê? Porque também, se você tem funcionários, você vai ter que gerenciar. E o que é gerenciar os funcionários? É treinar, é educar, é estar presente, é acompanhar. Não é simplesmente eu tenho um funcionário, passo na portaria uma vez por semana, tá tudo bem? Aí ele fala, tá tudo bem, ok, já fiz minha parte. Não. Quando a gente tem funcionário, a gente tem que motivar, a gente tem que estar junto, tem que conversar, tem que entender. Você vê que, às vezes, a forma como ele está naquele dia não é a forma como ele costuma estar sempre. O que aconteceu? Será que ele está com algum problema na família? Será que tem algo que você possa auxiliar para que a performance dele melhore? Porque se ele não está bem em casa, isso vai refletir no trabalho. Então, faz parte da competência do síndico treinar essas pessoas, motivar elas para o trabalho, deixá-las engajadas no condomínio, porque se eu não tenho funcionários engajados, eu não vou ter uma qualidade. Lembra que numa das aulas passadas a gente falou que os funcionários, eles ajudam na manutenção do objetivo que a construtora entregou, do sonho que a construtora entregou? Para eles poderem permanecer junto nessa construção desse sonho, focados no atendimento bacana, com sorriso, roupa bonitinha, cabelinho bem penteado, barba feita, ter essa gentileza na hora de atender, todo esse cuidado, né,
de manter as manutenções, tudo isso só vai acontecer se eles estiverem bem engajados, se eles estiverem bem motivados. E quem faz isso? O líder. Quem é o líder? Você, o síndico. Então, você também vai ter que estar envolvido nos funcionários, na gestão dos funcionários, no cuidado para com os funcionários. Então, isso também vai requerer disponibilidade, é necessário você estar atento. Outra questão importante, lógico, vai ter que entender o mercado da região. Nós estamos dentro de um mercado. Se você é síndico morador, ou se você já encara a sindicatura como profissão, independente disso, você está dentro do mercado de síndico. Você tem uma responsabilidade a cumprir. Verifique o que os outros síndicos estão cobrando, como é que está como é que é o valor mais ou menos praticado, não que você vá se igualar. Por quê? Porque existe uma outra variante que é a sua expertise. Às vezes tem uma expertise muito grande já. Talvez o síndico anterior não tinha participado de uma formação como você está participando hoje. Ou seja, o resultado que você vai entregar para o seu condomínio pode ser N vezes maior do que o resultado do síndico anterior. Por quê? Porque você tem uma base forte de conhecimento e ao longo desses 2 dias você vai treinar também as habilidades. Você vai crescer em ações. Isso vai fazer com que você entregue mais resultados. Se você tem uma expertise para entregar mais resultados, você também tem que colocar isso na sua remuneração. Opa, olha o quanto o condomínio ficou muito mais valorizado, a edificação muito mais bonita, como tem muito mais prazer em morar aqui, muito mais qualidade de vida, muito mais segurança, muito mais bem-estar. Pelo quê? Pelo resultado entregue através das estratégias implantadas, porque eu busquei expertise para isso. Então, isso também tem que ser valorizado. Então, você vai analisar o mercado da sua região? Vai, mas vai levar em consideração também a sua expertise, tá? Outra coisa importantíssima, se o síndico ele tem uma empresa, porque ele já entendeu que ele quer atuar profissionalmente, precisa colocar nesse ponto da remuneração o custo da empresa. Que custo é esse? Você vai ter que ter um contador, você vai ter impostos a serem pagos. Que impostos são esses? Quando tem uma empresa, vamos lá, síndico pode ser MEI? Não. Por que síndico não pode ser MEI? Porque lá nos quinais disponíveis para MEI não tem quinai de síndico. Você vai ter outros quinais. Você vai ter serviços administrativos, não sei o que lá, cobrador de impostos, cobrador de dívidas, alguma coisa assim. Você vai ter alguns que algumas pessoas usam usa aquele KNAI para poder praticar a função de síndico, mas eu entendo que é uma prática ilegal. Por quê? Se existe um KNAI de síndico e eu sou síndica, eu tenho que usar o KNAI de síndico. Então, o KNAI de síndico não se enquadra no MEI, só se enquadra no Simples Nacional. O MEI, ele é o CIMEI, né? Dentro do CIMEI, eu não tenho KNAI para atuar como síndica, mas dentro do Simples Nacional, eu tenho KNAI de gestão de propriedade imobiliária que me permite atuar como síndica, porque uma das atividades incluídas nesse KNAI é exatamente síndico profissional. Está escrito lá desse jeitinho, síndico profissional. Então, se você vai ter um Simples Nacional, você obrigatoriamente vai ter que ter um contador e você vai ter impostos como o seu INSS, né, o INSS dos sócios, ou se é só você, o seu INSS. Você vai emitir uma nota fiscal, então você vai ter o imposto da nota. Você vai ter despesas com logística, que isso também tem que ser analisado. Se o condomínio fica mais distante, quanto que você gasta para ir até esse condomínio? Ah, não, Letícia, eu sou moradora. Tá, você é moradora, você não gasta com o translado, mas vai ter um horário do seu tempo que você não vai atender no seu apartamento, você vai se arrumar digna de uma síndica, de um síndico. Estou aqui profissionalmente. Eu posso ser síndico morador, mas a minha gestão é profissionalizada. Então, eu vou ter um horário, um plantão de atendimento aos condôminos. Então, eu vou estar naquele horário especificamente para poder atender. Aquela sua disponibilidade de tempo, apesar de não ter o deslocamento, tem que ser analisado também como um custo. Você está ali, você não está ali como moradora do condomínio, você está ali como síndica. Como síndico, você está dispondo do seu tempo. Então, tem que se levar em consideração também. Eu odeio quando ele não vai o assento. Você vai ter que também, a sua disponibilidade tem que ser considerada, tá? Então, Letícia, não existe
uma regra de quanto cobrar? Não, não existe uma regra. A cobrança vai ser conforme essas variantes. Então, cada síndico pode ter um honorário. O que eu sempre aconselho? No primeiro e segundo condomínio, às vezes fica um pouco perdido sobre o que cobrar. Mas aí depois que você já tem 1, 2 ou 3, você consegue tabelar. Nessa tabela que você faz, você vai colocar, olha, esse condomínio tem X unidades, tantas áreas de lazer, tantos funcionários, geralmente eu atendo ele presencialmente X horas, e esse é o valor que eu cobro dele por unidade, um exemplo. E aí, tem um outro condomínio, você também planilha isso. Terceiro condomínio também planilha isso. O que você vai ter? Você vai ter uma média. Então, a minha média de cobrança por unidade é X. E aí, eu estipulo isso no condomínio. Não que você vá falar, meu valor por unidade é sempre tanto. Por quê? Às vezes você vai ter um condomínio que só tem 12 unidades. Aí você fala, meu valor por unidade é R$60. Você vai ter um honorário de R$720. Mas espera aí, esses R$720 também está incluído o seu custo com a empresa, com o deslocamento, o custo da sua empresa. Então, não é só o valor por unidade, você vai ter uma média, mas você vai ter que analisar o condomínio como um todo, porque independente do número de unidades, as manutenções e o número de manutenções, na maioria das vezes, são as mesmas, porque os sistemas são os mesmos, tá? Então, não há uma tabela, mas você pode planilhar isso, baseado nessas variantes. Número de unidades, estado de conservação da edificação, áreas de lazer, número de funcionários, mercado da região, a expertise. Se você tiver uma empresa, o custo da empresa, né, como síndico, e a sua disponibilidade. Essas são variantes essenciais para você chegar em uma remuneração viável, tá? Ok, Letícia, eu não tenho CNPJ, eu sou pessoa física. Por mais que eu atenda até outros condomínios, mas eu não tenho CNPJ. Qual que é a diferença do síndico pessoa física para o síndico pessoa jurídica? Vamos lá. Primeiro de tudo, que o síndico pessoa jurídica irá emitir uma nota. Ele vai emitir uma nota e nessa nota não há impostos. Não há impostos retidos e nem impostos a serem pagos pelo tomador de serviço, tá? Não há impostos a serem pagos pelo tomador de serviço. Quem é o tomador de serviço? É o condomínio. O condomínio, se o meu honorário lá é R$2.500, ele vai pagar R$2.500. Ele não paga nada além disso, de imposto, de encargo, de nada. Quem paga sou eu. Por emitir a nota, eu pago o imposto sobre a nota, mas o condomínio não. O condomínio vai pagar o valor da nota. Agora, o síndico pessoa física, ele não tem nota. O pagamento dele vai acontecer pelo RPA. O que é o RPA? É o recibo de pagamento autônomo. Recibo de profissional autônomo, tá? Corrigindo. Se ele é uma pessoa física, seja se você atua já profissionalmente como síndico externo, ou seja se você é síndico do condomínio que você mora, se você é pessoa física, terá que existir o RPA. Esse RPA é um documento comprovando que o condomínio está te pagando uma remuneração. Letícia, eu não tenho remuneração, eu só tenho a isenção da taxa de condomínio. É a mesma coisa. A isenção é considerada remuneração, tá? Você vai ter, então, o pagamento via RPA. E no RPA, obrigatoriamente, vão ter que existir dois impostos. Um imposto que é o INSS, mas 2 tipos de recolhimento. O primeiro recolhimento vai ter que ter uma retenção de 11% do INSS individual. O que é isso? Você, como síndico, é obrigado a recolher, a pagar o seu INSS individual. Então, se você recebe lá R$1.000, o condomínio tem que descontar de você, desse recibo,
11% do valor dos 1.000 a título de INSS individual. O condomínio desconta de você e repassa para a Previdência Social. Ele vai reter esse valor de você, não vai te pagar, mas vai repassar para a Previdência Social. E além da retenção do INSS individual, que é a responsabilidade do síndico, né, o valor dele, o condomínio paga, tem que recolher. Ele vai pagar a mais 20% de INSS patronal. Ou seja, vamos supor que o seu honorário é de R$1.000. Deixa eu fazer um exemplo para ficar bem claro, tá? O seu honorário é de 1.000, certo? O seu recebimento vai ser 1.000 menos 11%. O que é esse 11%? INSS individual. Letícia, individual. Esse 11% é sobre o quê? É sobre os 1.000, sobre o valor do seu honorário. Se o seu honorário é 2.000, é sobre os 2.000. Se o seu honorário é R$500, é sobre os R$500. Que vai dar R$110, né? Na conta boba. R$110, que é 11% do INSS individual. Quanto que você vai receber, então? Você vai receber os 1.000 menos 110. Você vai receber 890 líquido. É seu, tá? Só que o condomínio, ele vai te pagar os 890 mais 20% de INSS patronal. Só que quanto que é esse 20%? É os 20% de 1.000, porque é do valor da nota, referente ao INSS patronal. Ou seja, o condomínio vai pagar 890 mais R$200. Vou dividir aqui. Vou colocar aqui. Condomínio paga. Custo total do condomínio. Fica mais fácil. Custo total do condomínio. Os 800 que ele pagou líquido para você, mais 200 referente ao INSS patronal, que nesse caso vai dar 1.090, né? Isso. Letícia, por que eu preciso saber disso? Pela seguinte questão. Você foi eleito como síndico e lá na sua previsão orçamentária está R$1.000 de honorário. Ok, é R$1.000 de honorário. Mas vai ter mais R$90 de imposto por causa do INSS. Isso se descontar de você os 11. Porque tem condomínio que não desconta, então acaba que o condomínio paga 31% a mais. Porque o condomínio paga os 11% que ele não descontou do síndico, mais os 20% que é patronal. Que aconteceu com uma colega que perguntou sobre isso, né? Se for mais 31%, olha, essa despesa aqui de 1.090, ela vai para 1.310, o custo total do condomínio. Muitas vezes, o síndico pessoa física sai mais caro do que o síndico pessoa jurídica. Porque vamos supor, se eu chegasse nesse condomínio, e eu cobrasse os mesmos R$1.000 do síndico morador. O condomínio só iria pagar para mim R$1.000 líquido, porque eu tenho CNPJ. Mas para o síndico morador, ele pagaria no total 1.090, porque tem o INSS dele. Então, anualmente, 90 vezes 12, o condomínio comigo teria uma redução no custo de 1.080 no ano, né? Então, muitas vezes sai mais barato, não é mais barato. É mais vantajoso e otimiza melhor os custos contratar um síndico pessoa jurídica, tá? Letícia, no meu condomínio não faz isso. O que eu faço agora? Você vai conversar com a sua contadora, você vai conversar com a sua administradora e falar, olha, eu aprendi que conforme está na CLT, o síndico, o profissional autônomo, tem que recolher o INSS.
e eu sei que o meu não recolhe. Eu recebo conforme um recibo normal, mas não tem o recolhimento do INSS. Como é que a gente pode fazer a partir de agora? Ela vai começar a fazer o seu RPA. Ah, Letícia, esses anos todos não recolheu. Não recolheu, melhor deixar para trás. Acabou, botou uma pedra, vamos fazer certo daqui para frente, tá? Porque se for mexer nisso lá atrás, às vezes gera ainda mais confusão. Às vezes gera ainda mais confusão. Você até pode expor na Assembleia, na hora que você prestar contas, e informar, olha, isso não era feito e a partir de agora está sendo feito. E pergunta para a administradora, peça ela para dar um parecer se o que precisaria ser feito. Seria interessante resolver lá para trás, tá? Isso a administradora, a contabilidade que vai poder te auxiliar se é viável ou não, porque eu não sei nem quanto tempo isso está sem recolher. Ah, Letícia, o síndico anterior não recolheu e a gente descobriu isso. Nesse tempo todo, o condomínio pagou o INSS para ele. O que eu faço? Tem que entender o que foi feito na Assembleia. Na Assembleia que esse síndico foi eleito, foi discriminado que o INSS individual seria pago pelo condomínio? Por quê? Porque esse INSS é para ele, né? Isso vai ajudar até no tempo de contribuição dele. Se foi acordado, o condomínio não vai fazer nada agora, já aprovou tudo. Ah, não foi acordado, mas foi assim que foi feito. Eu aconselho fazer certo daqui para frente. Porque se já foi aprovada as contas, se já está tudo certo lá atrás, não vai adiantar mexer lá atrás. A conta já foi aprovada. Então, daqui para frente, faz o certo. A síndica atual, o síndico atual, vai pagar o seu INSS individual, ou então, em assembleia, vai definir que o INSS individual vai ser pago pelo condomínio e não pelo síndico, tá? Vamos ver o que mais a gente precisa saber sobre o síndico. É isso, pessoal. Deixa eu entrar agora, deixa eu interromper aqui, deixa eu responder as dúvidas do chat. Vamos lá. Se eu estiver falando rápido, me fala, viu, gente? Que às vezes eu vou falando geral. Foi a Kelly, né, que perguntou da questão da gestão anterior. Kelly, ficou clara a explicação que eu dei? Conseguiu entender? Conseguiu que às vezes aqui, se foi aprovada as contas, não há mais o que fazer, daqui para frente faz certinho, tá? Deixa eu chegar aqui nas perguntas. Aqui temos uma equipe de engenharia, pois não tenho capacidade para tudo. Muito bom, Darielle, isso é muito importante. Darielle que me abriu os olhos sobre o engenheiro no condomínio. Vocês são da mesma cidade, Darielle e Licilane? Que legal. Aqui estou com uma briga com a construtora, pois quando fomos realizar a manutenção obrigatória, detectamos falha no SPDA, com o ano de condomínio. Então, tem que apurar se essa falha vem desde a entrega, né? E aí é direto ao construtor, isso mesmo. Eu vi um contrato de síndico profissional com tempo de 2 anos. Entendo que o contrato está referindo à convenção. Sim, se no contrato cita que é o tempo de 2 anos, esse tempo tem que ser o mesmo tempo da convenção. E aí é importante também deixar claro no contrato que a eleição, né, a renovação daquele contrato ou o encerramento daquele contrato está vinculado à decisão das assembleias, não simplesmente ao distrato. Se tiver um contrato, é importante ter essa cláusula informando que tudo é em assembleia. Mas para ter destituição, tem que ter quais motivos? Show, vamos falar da destituição. Tinha passado sobre isso, né? Mês passado, quase me separo. Meu Deus, então agora você vai falar com seu esposo. Estou fazendo um treinamento para não precisar mais ter problemas no casamento em relação aos condomínios. Nós somos pró-família, hein, gente? Tem que ter a família. O Nicolas falou, ser líder e não chefe. Perfeito, isso mesmo. Meu esposo tem uma empresa de serviço de elétrica e sempre prestou serviço no nosso condomínio. Mas agora eu sou Cíntia. O que me diz sobre isso? Patrícia, o que eu aconselho? É importante não ter conflito. Então, se você vai fazer o serviço de elétrica, você vai pegar orçamentos com várias empresas, inclusive com o seu esposo. Mas, se você achar isso viável, né? Eu, sinceramente, se eu fosse síndica do condomínio que eu moro, por exemplo, e tivesse, mesmo eu não sou síndica do condomínio que eu moro, mas nos condomínios que eu tenho, se o meu esposo tivesse uma empresa de prestação de serviço, eu preferiria não colocá-lo lá dentro para nenhum serviço. É o meu entendimento para evitar até imaginações de situações que sequer acontecem, mas eu preferia separar.
Mas vamos supor que as pessoas gostam de prestação de serviço do seu esposo, é um profissional capacitado, elas reconhecem isso, e ele até consegue fazer um preço diferenciado para o condomínio por também ser condômino. Ter isso muito transparente. Então, você vai fazer o processo de orçamentação completo, pegar vários orçamentos, inclusive o orçamento do seu esposo, e se ele vai cobrar mais barato, então vai registrar que, por ele ser morador, ele está cobrando abaixo das outras propostas e tal, e tudo muito bem claro, anexar todos os orçamentos dessa explicação junto com a nota de pagamento, tá? Para não ter questionamentos, e até envolver o conselho nisso. Aqui eu só assino o recibo, aqui eu assino o recibo da minha remuneração sem desconto. Então, é importante analisar isso, tá? Como é que, se não está sendo feito o recolhimento do INSS, existe uma penalidade disso ser cobrado depois, caso tenha alguma fiscalização. Então, converse com a sua administradora para ela poder verificar isso. Inclusive, agora com a questão do RD Renf, né? É Renf, eu acho, o negócio. Tem a declaração dos INSS que são recolhidos. Então, agora o síndico não tem recolhimento, fica mais exposto que há essa ilegalidade, tá? A administradora me passou que o valor X seria limpo, mas você informou que tem retenção. O condomínio pode optar por não reter ou pagar diretamente essa retenção para o INSS? Sim, o condomínio pode optar por não reter do síndico esse valor e ele assumir esse custo. Então, ao invés de ele pagar apenas os 20% de INSS patronal, ele passa a pagar também os 11% de INSS individual. Só é importante ter isso acordado em assembleia e registrado em ata, para quê? Para se criar um histórico daquela informação, tá? Letícia, tenho um MEI, sou aposentado e, teoricamente, não precisaria pagar novamente INSS, pois não pretendo nova aposentadoria. Teria mesmo assim que pagar pelo que vi. Este valor eu poderia requerer o estorno? Então, eu já vi situações disso também. Teve um condomínio, quando eu trabalhava na administradora, que o síndico também já era aposentado. E aí eles fizeram uma declaração que o síndico já era aposentado e protocolaram isso, não sei exatamente qual órgão que foi, tá? Mas protocolaram dizendo que o síndico não precisaria recolher por já ser aposentado. Então, eu te aconselho conversar com a contabilidade da sua empresa, da seu condomínio, para ver o que eles dizem em relação a isso. E eu também vou pedir um parecer de um contador por escrito para debater com vocês nesses próximos dias, tá? Vou colocar aqui, INSS aposentado. Mas é uma questão bem complicada, porque, por exemplo, meu pai também. Meu pai é aposentado desde os 40 anos por tempo de serviço, porque ele trabalhou em área insalubre. Mas depois disso, ele trabalhou, mês depois de aposentado, ele também trabalhou na CLT durante 10 anos, como professor do Senai, e ele foi obrigado a recolher o INSS. Então, infelizmente, as nossas leis previdenciárias não deixam essa clareza de como agir, tá? Eu vou trazer essa informação detalhadamente para vocês e também converse com a contabilidade da sua empresa, se caso você tiver algum contador parceiro, como também do condomínio, tá bom, Fernandes? Então, o custo total do condomínio é de 1.200, seria o Prolabore e o INSS patronal, pois o INSS do síndico cabe o desconto a ele, correto? Correto. O INSS do síndico cabe o desconto a ele que é o INSS individual dele. Caso esse valor não seja recolhido, o condomínio é quem pague, isso tem que constar em ata. Letícia, não constou em ata, mas hoje quem paga o INSS individual é o condomínio, não tem nenhuma retenção para o síndico. Tem que chamar uma assembleia para poder regularizar isso, ou se isso já aconteceu, é uma situação passada, as contas foram aprovadas, então acabou, aprovou, começa-se certo daqui para frente, tá? Sou funcionária pública e não posso recolher INSS porque pode ocasionar algum problema para mim. Posso optar para não recolher? Nesse caso, Patrícia, se você não recolher, não pode existir o RPA. Vai ter que ser um recibo simples, né? E aí é interessante o condomínio ter clareza disso, para não acontecer nenhum problema posteriormente, tá? O que é não acontecer nenhum problema posteriormente? Não ter uma fiscalização e verificar que você não recolhe o INSS.
Aí talvez o interessante era nem ter o honorário, sim uma ajuda de custo, ter um outro nome, para não incidir impostos, tá? Converse com a sua contabilidade. Kelly, eu dei uma outra explicaçãozinha agora, de novo, junto com a pergunta da Fabiane, vê se ficou claro. Senão eu já explico de novo sobre a sua questão, tá? Aqui no condomínio estou tentando acertar para fazer o SPDA, valor muito alto. Principalmente quando está muito tempo sem fazer, já está tudo enferrujado, está tudo solto, infelizmente fica alto. Amanhã a gente vai falar sobre as manutenções e está incluso a questão do para-raio do SPDA, tá? O síndico morador que é isento do condomínio, ele tem que recolher INSS? Sim. A isenção é equiparada à remuneração, então ele também tem que recolher o INSS, tá? O INSS do síndico sempre foi recolhido, mas em determinado momento a síndica não quis mais recolher e ficou mesmo assim com os 11%. Os condôminos pagaram isso e eles querem de volta então. Isso procede, Letícia? Eu entendo que se na época as contas foram aprovadas, eles não poderiam requerer isso agora, Kelly. Se aprovou, aprovou. Né? Já foi pago, já foi feito. Só, talvez, judicialmente, ver alguma questão do entendimento do juiz, já que foi uma tomada arbitrária da síndica, para ter esse recolhimento. Mas isso, eu penso que já caberia para a via judicial pelo fato das contas terem sido aprovadas. Aí faltou, na época, esse zelo de, na aprovação das contas, constar essa informação que estava aprovando com ressalvas, porque aquilo era uma situação pendente que caberia à síndica devolver ao caixa do condomínio o INSS dela, já que não foi algo aprovado em assembleia. Mas se não foi aprovado com ressalvas, foi aprovado, tá? Onde posso saber mais sobre o RPA? O que mais gostaria de saber sobre o RPA, Mila? O RPA é basicamente isso, é um recibo. Basicamente não, é isso. É um recibo de profissional autônomo. E todo o RPA, ele tem a retenção de 11% do INSS individual e o recolhimento de 20% patronal. Eu vou te passar a lei, tá? Eu passo para vocês a lei do RPA que está na CLT. Deixa eu anotar aqui. E aí eu passo para vocês detalhadamente o artigo, tudo certinho, tá? Hoje recebo a isenção da taxa de condomínio e não assino o RPA. Posso mudar isso sem ser aprovado em assembleia, já que o valor vai mudar? Se o valor vai mudar, Diana, vai alterar a previsão, se não vai alterar a previsão orçamentária, mas vai ser uma despesa a mais que não está na previsão orçamentária. Então, você teria que chamar uma assembleia para poder regularizar isso. Quanto tempo falta para o seu mandato finalizar? Para a gente ter para entender quanto tempo que ainda pode continuar, às vezes já está próximo de finalizar, então na próxima assembleia já esclarece tudo isso de como vai ficar os valores, porque você está acrescentando uma despesa que não estava prevista, então isso pode impactar na sua previsão orçamentária, teria que chamar uma assembleia para alterar a previsão orçamentária, tá? E referente ao subsíndico aqui, isso no meu condomínio ele tem isenção de 50% da taxa. Se o subsíndico tem também a isenção de 50% da taxa, ele também tem que recolher o INSS, tá? Isso, a lei me ajuda, show, vou colocar ali para vocês. 8 meses. Então, de ano correto seria convocar uma assembleia para poder explicar como ficou, ou se o seu caixa não vai ser impactado por isso, como não vai ser impactado? Vamos supor que você já tem uma previsão orçamentária com uma sobra, que você conseguiria incorporar esse custo ao longo dos próximos 8 meses, sem causar prejuízo financeiro. Então, você junta com o seu conselho, explica que você aprendeu, entendeu, a contabilidade orientou que é o correto a ser feito, e que a partir de agora vai ter este acréscimo, não na sua remuneração, mas nos impostos. E aí, não vai dar prejuízo ao condomínio? Ok, então passa a fazer a partir de agora e na assembleia esclarece, tá? E aí, se você se sentir mais segura, até para ter uma comunicação muito tranquila, para ninguém questionar, você pode fazer um comunicado sobre isso, informando os condôminos da segurança que eles estão tendo a partir de agora jurídica e legislativa, pelo fato de estar seguindo o que manda a lei, e que não vai haver impactos financeiros, já que a previsão orçamentária tem essa sobra e vai poder ser usada para repor esse custo a mais que está sendo previsto a partir de agora, tá bom? Entendido até aqui, pessoal? Nenhuma dúvida? Tudo respondido?
Olha, rendemos, hein, meu povo?